depois de ter sido rejeitado pelo Senado, Jorge Messias já conversou por telefone ou trocou mensagens com a maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Ele não falou com Alexandre de Moraes nem com Flávio Dino. A apuração do nosso analista Caio Junqueira. O Jorge Messias considera que esses dois, Moraes e Dino, foram os algozes da sua rejeição, da rejeição ao seu nome, para a vaga do STF. Segundo as fontes ouvidas pelo Caio, o Jorge Messias avalia que Alexandre de Moraes foi contra ele para impedir o reforço de uma ala da corte que hoje é liderada por André Mendonça. Lembrando aqui, Mendonça é o relator do caso Master e do escândalo do INSS. Com Messias no Supremo, o grupo de André Mendonça poderia formar uma maioria nas investigações do caso Master e Alexandre de Moraes é um potencial investigado em função do contrato milionário que o escritório da sua esposa fez com o banco. Alexandre de Moraes chegou a mandar mensagem para Jorge Messias, mas não recebeu resposta. No caso de Flávio Dino, Jorge Messias acredita que o ministro não atuou a favor da sua indicação. Na tentativa de entender o que aconteceu no dia da votação e aquele placar com apenas 34 votos favoráveis, o governo, por exemplo, já identificou que talvez a senadora Ana Paula Lobato, que substituiu Flávio Dino no Congresso Nacional, quando Dino foi para o STF, que ela teria votado contra Jorge Messias, por exemplo. Com Alexandre de Moraes, Jorge Messias até considera falar pessoalmente, mas com Flávio Dino não quer resposta. Os dois ministros negam que tenham atuado contra Jorge Messias. Nós vamos voltar a Brasília agora com o nosso Matheus Teixeira. Ei, Matheus, bem-vindo ao Hora H. Matheus, você que acompanha o que está acontecendo dentro do STF, como é que está a conversa por lá? Os ministros tentando se defender, dizendo que não atuaram, está a turma já deixando de falar disso, como é que está o clima lá? Boa noite, Thaís. Exatamente, o clima está tenso, a gente vive aí uma divisão muito grande no Supremo Tribunal Federal, segundo todos os relatos de bastidores, que tem um time ali, Gilmar Mendes, Flávio Dino, Alexandre de Moraes, que defende, por exemplo, que o presidente do Supremo, Edson Fachin, tem uma atuação mais incisiva na defesa dos colegas, enquanto Edson Fachin, André Mendonça, Luiz Fux, Carmen Lúcia preferem, como resposta à crise do Banco Master, defender a aprovação de um código de ética para o Supremo Tribunal Federal. Código de ética esse que se tornou simbólico aí em relação a essa divisão nos bastidores. E agora a gente viu a votação de Jorge Messias no Senado também replicando uma divisão no Supremo, também deixando claro que de fato há um racha ali interno. Os ministros negam que tenham atuado contra Jorge Messias, mas fato é que em Brasília todos os relatos dão conta de que Flávio Dino e Jorge Messias não têm uma boa relação, que os dois, de fato, nunca foram próximos, embora tenham sido colegas de primeiro escalão, um como ministro da Justiça e outro como advogado-geral da União. Mas teria sido, inclusive, por isso, um dos motivos desse racha. Aquela segunda vaga ao Supremo Tribunal Federal, porque vamos lembrar que no início do mandato do presidente Lula, a previsão é que ele teria o poder de indicar 2 nomes para o Supremo. A terceira indicação só veio porque Luiz Roberto Barroso antecipou a aposentadoria. Portanto, Lula só teria 2 vagas. Nos bastidores, todo mundo já sabia que Cristiano Zanin seria o primeiro nome, justamente pela relação que ele construiu com o presidente Lula quando era advogado do então, quando Lula estava ali sendo alvo da Lava Jato. E a segunda vaga tinha uma briga campal nos bastidores. E a briga era justamente Flávio Dino, ministro da Justiça, e o advogado-geral da União, Jorge Messias. Os dois disputaram nos bastidores a indicação para a segunda vaga. O presidente Lula preferiu indicar Flávio Dino e, em tese, teria acabado ali. Jorge Messias teria que torcer para um 4º mandato do presidente Lula para conseguir a indicação. Houve a aposentadoria antecipada de Luiz Roberto Barroso e iniciou-se novamente uma disputa e ali já Jorge Messias aparecendo como favorito, justamente porque na segunda ele já estava no páreo. Ele acabou sendo escolhido, mas todas as informações de bastidores dão conta de que vem de lá essa rusga entre Flávio Dino e Jorge Messias. Dino discorda, diz que não atuou contra, mas fato é que se tratam dos 2 ministros com mais trânsito junto a parlamentares do Senado, juntamente ali com Dias Toffoli e Gilmar Mendes, que também tem boa relação com o Legislativo. Mas Flávio Dino, que inclusive deixou uma suplente no Senado Federal, como o Caio cita na apuração, que inclusive há
a suspeita de que ela teria votado contra, e Alexandre de Moraes, que tem uma relação muito próxima com o Davi Alcolumbre. Ele também nega que tenha atuado, mas essa relação com o Davi Alcolumbre, que é apontado como um dos responsáveis pela defesa, pela derrota de Jorge Messias, também surge nos bastidores como um elemento. E é justamente isso. Todo esse cenário que eu acabei de trazer e o que a gente vê de diagnóstico é justamente isso. Jorge Messias procurou dos 10 ministros, 8. 2 ministros ele ainda não conversou, Thaís.